Olá, sempre muito bom estar com você. Entrar em sua casa e poder, com você, refletir sobre temas interessantes, temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Cabeça para cima, todos os dias. Traz para você temas dessa ordem, porque é assim mesmo que a gente quer que você esteja, de cabeça para cima, com uma vida plena e abundante, como essa vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Muitíssimo obrigada por participar conosco. E se você quer que a gente debata aqui algum tema do seu interesse, pode mandar. Pode mandar a sugestão para a gente, que a gente vai buscar, sim, debatedores, convidados especiais, e a gente vai tratar do assunto, ajudando você a refletir. Porque, às vezes, uma dúvida que é sua, ela não é só sua, ela é de muitas outras pessoas. E a gente vai ter alegria em poder ajudá-lo a refletir. Obrigada a você também, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a poder cumprir essa missão a cada dia, nos ajuda a atingir objetivos, porque você já entendeu que quando você semeia aqui, você também está contribuindo para cumprir o ID de Jesus, falando do amor dele a todas as criaturas. Muitíssimo obrigada pela sua visão. Você que ainda não é um semeador, mas se sente abençoado pela nossa programação, eu quero desafiá-lo a se tornar um semeador. Liga agora, 212-6300, ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e também você se torne um semeador. Acredite, você vai fazer toda a diferença, ainda que você esteja apenas orando pela gente. Eu digo apenas porque às vezes as pessoas acham, mas orar não vai contribuir. Contribui sim, a nossa batalha é diária. Então, ore pela Boas Novas, se coloque na brecha, mas também procure contribuir com qualquer valor, porque o que você fizer, o que Deus vai olhar é o movimento do seu coração. E a gente já sabe, né? Ele faz tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E com a sua contribuição, Ele vai fazer o que a Boas Novas precisa que seja feito. Torne-se um semeador. Agora, 212-6300 ou www.boasnovas.tv. Muitas pessoas, muitas mesmo, elas professam a fé cristã. Elas até participam de uma comunidade cristã religiosa, mas elas não se envolvem com as obras sociais das igrejas. Tantas outras pessoas, elas acreditam mesmo que obra social não tem nada a ver com a missão da igreja. Ora, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ensina também que a fé sem obras, ela é morta, mas também nos alerta para que a salvação, ela vem pela fé e não por obras. Aí, como é que a gente fica? Qual é a relação entre obra e fé? Essa é a reflexão do Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para nos ajudar a refletir sobre esse tema hoje. Na atualidade, especialmente após os avanços tecnológicos do século XX, o termo ídolo expandiu-se da esfera divina para a esfera humana. É comum chamarmos de ídolo pessoas famosas ou de destaque na sua área de atuação profissional, personalidades que se tornam ou através da aclamação popular espontânea ou através da atuação direta da própria mídia, objeto de adoração e devoção. Eles são alvos de admiração e muitos jovens se espelham neles, repetem as atitudes. Grande parte da juventude dos dias de hoje não procura se espelhar mais nos grandes homens de décadas atrás. Ganha destaque quem exibe corpos sensuais, quem lança moda nos reality shows ou protagonistas de escândalos na mídia. Diferente desses ídolos, o jovem cristão não precisa de drogas para se libertar, porque ele sabe que Jesus já o libertou por sua cruz. Jovem cristão não precisa de álcool para relaxar, porque ele sabe orar. O jovem cristão não precisa de pornografia para conhecer como as pessoas se relacionam entre si, porque ele tem os evangelhos para ler. Para o jovem cristão, o melhor exemplo a ser seguido é o deixado por Jesus Cristo. Muito bem,
Vocês viram o nosso informativo, a gente vai falar sobre esse tema, né? A fé e as obras. Como é que essas duas questões se relacionam? Às vezes a gente pode pensar, uma questão difícil, né? Uma questão difícil. Talvez seja complexo, mas na verdade simples. Como é que você se posiciona? Você acha que as obras, elas precisam ser feitas? Você se envolve com as atividades sociais da sua igreja? Com as obras sociais da sua igreja? Nosso debate de hoje, ele vai acontecer com um time muito especial. Aqui no estúdio, eu recebo Bruno Pinheiro Silveira, ele que é pastor da Igreja Batista Restaurando Vidas no Grajaú, aqui no Rio de Janeiro. Ele trabalha com evangelismo através da educação, né? Sempre a gente acaba vendo isso, né, pastor? Trabalhando com alguma coisa em prol da vida das pessoas e fazendo evangelismo, né? Então já começa aí essa história, obras e fé, tudo junto, né? Mas primeiro, muitíssimo obrigada pela sua presença. Muito obrigado, estar aqui é um prazer, é uma alegria como sempre, compartilhar da obra de Deus. E é importante esse tema, né, para esclarecer que na essência do Evangelho, as obras que são feitas em Deus, elas são reveladas e não tem como contê-las. Porque quem pode frustrar o plano de Deus? Então, isso é muito importante. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? Também conosco a Raquel Medrado. Raquel, que é pastora da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia e é também diretora da ONG Transformação. Obrigada, Raquel. Prazer enorme ter você aqui sempre. Prazer é todo nosso estar aqui e trazer um pouco do nosso trabalho, né? Não só como pastora, mas também como na frente da ONG Transformação. E é um assunto que está no nosso dia a dia. É o resgate, não só salvando, não só evangelizando, mas também resgate de dignidade, resgate de cidadania. Transformar as pessoas em cidadão do reino também. Porque faz parte. O evangelho é integral. É isso aí. O evangelho é integral. Eu me alegro porque cada vez eu ouço mais essa expressão, né? A gente sempre ficava aquela coisa assim, né? A gente fala do trabalho da igreja, do evangelismo, etc. As pessoas nos seus diferentes ambientes, mas cada vez mais a gente está falando dessa questão do evangelho integral, né? O evangelho tem que ter essa visão. A igreja de Deus tem que ter essa visão, que o evangelho é integral. Perfeito. Deixa eu apresentar o nosso terceiro convidado antes da gente começar aqui com o nosso debate propriamente dito. Então, completa o nosso time de hoje o Pierre Casanga. O Pierre, ele é missionário e também trabalha com missões urbanas. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar aqui, agradeço o convite e eu sei que realmente é um tema muito importante nos nossos dias, né? Que nós vemos que pessoas de várias outras religiões, elas usam esse tipo de situação, né? Usam as obras para apresentar um trabalho e até mesmo com alguns equívocos, né? Pensando que através de suas obras elas serão salvas. Isso realmente é algo que está contrário ao que nós entendemos da palavra de Deus. E eu entendo também que quando a gente fala sobre as obras, né, para nós que somos cristãos, é simplesmente uma resposta à graça de Deus que nós já recebemos. Então, todas as vezes quando nós fazemos os nossos trabalhos, nós buscamos refletir aquilo que nós já recebemos de amor ao próximo, que é uma coisa assim muito importante, que a gente precisa estar todos os dias revendo o amor ao próximo. Então, é de fato, né, uma questão assim, às vezes polêmica, muitas vezes não dá para a gente entender, mas o que eu faço de bom não garante a minha salvação. A Bíblia, né, Tiago fala sobre isso, né, que a fé sem obras é morta. Então, como é que é essa questão? Como é que qual a base bíblica para aqueles que defendem que as obras, elas, de uma forma, garantem a salvação? Em Coríntios, 1 Coríntios 3, acho que é 3, versículo parece 15, ele diz que o fundamento é o Senhor Jesus.
E em cima desse fundamento, não pode haver outro fundamento. E em cima desse fundamento, cada um vai fazer a sua obra. E ele diz, inclusive no versículo 10, ele diz assim: vede, portanto, qual o fundamento, qual o material que você vai usar. Porque um dia as obras de todos nós será colocada a teste, será manifesta. Então, através do fogo, se você usa metais nobres, né, como ouro, prata, mármore, que diz até na palavra, a tua obra permanece. E nesse texto diz que se permanece, você tem um galardão. Então, assim, não dá para discutir, como eu já vi muitos pastores até antigos, famosos, e falando assim, não, esse negócio de assistência social na igreja não tem nada a ver. O evangelho é poderoso, a palavra de Deus somente ela é poderosa para entrar, salvar, curar. Ok, ela é realmente. Mas e cadê o percurso de Jesus? Cadê a vida de Jesus? Cadê o se compadecia das almas? Cadê? Onde fica essa parte assim? Curava porque tinha compaixão. Assistia os necessitados, assistia porque viam que eles estavam cansados e feridos como ovelhas que não têm pastor. Então não dá para realmente começar cantar essa história de antigamente. Não, é só isso, mas eu me eximo de qualquer responsabilidade enquanto igreja para resgatar a vida, para resgatar a cidadania, para resgatar a autoestima. Não existe isso. No Evangelho não existe isso. Ela está atrelada. A Bíblia, ela, lá no último capítulo de João, do Evangelho de João, diz que muitas coisas Jesus fez que não estão escritas na palavra, porque não haveria lugar para se guardar os livros se tudo tivesse sido contado que Jesus fez. Pegando o que a pastora disse, as nossas igrejas têm uma geração de crianças que estão na mão de outros que vão influenciá-las, que vão educá-las para outros tipos de doutrinas e fazer sobre elas qualquer influência. E é dever da igreja observar essas necessidades para que nossa geração... Imagina uma criança de 2 aos 12 anos, diariamente sendo assistida por outro regente, sem ser a palavra de Deus, sem ser os santos que estão ali, na palavra, servindo ao Senhor, cuidando para trazer a educação, o conhecimento científico, com os princípios cristãos. Que tipo de igreja que a gente vai ter, de pastores, que será, se hoje nós não olharmos exatamente, uma visão que é muito necessária, é uma obra que vem da fé, não pode ser, não pode dormir, nesses pontos que são importantes para a construção do Evangelho. Perfeito, perfeito. Aqui o nosso tempo passa rapidinho, eu já preciso fazer aí o nosso primeiro intervalo, A gente vai dar uma paradinha e volta para continuar a nossa reflexão. Qual a importância, portanto, das boas obras na vida de um cristão, Todos vocês aqui, eu falei, pastor faz evangelismo, pastora é responsável também por uma ONG, o missionário trabalha com missões urbanas. Gostaria de entender também como é o trabalho de vocês. Para onde que ele tende mais? Se é que a gente pode fazer essa divisão. Ele cuida mais da fé ou das obras? Como é que é essa história? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Pois é, queridos? Lá, Tiago, ele diz que o homem, ele é justificado pelas obras, não apenas pela fé. Preciso entender o que Tiago diz, Porque Paulo já vai dizer que a salvação é pela fé e apenas pela fé. Como é que é essa questão? Como é que é o trabalho de vocês? Ele é mais focado na fé ou nas obras? Muitas perguntas juntas de propósito. Eu entendo que em Efésios 2, a partir do versículo 8, ele fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então nós precisamos entender que a fé, ela é um dom de Deus, E quando nós recebemos o dom da fé através da pessoa de Jesus Cristo,
nós somos capacitados a experimentar o amor sobrenatural de Deus. Amém. E através desse amor que nós recebemos, nós procuramos doar também esse amor e refletir também a glória de Deus através disso. Então nós fazemos um trabalho onde nós pregamos a fé, mas nós procuramos também fazer uma ajuda ao próximo, ajudar de alguma forma dentro das nossas possibilidades. Tal qual o Filho do Homem não veio para ser servido, é incrível esse versículo, né? Mas realmente. entregando a sua vida para resgate de muitos, está aí a essência da nossa fé, né? Tal qual, igualmente, né? Totalmente como Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, entregando a sua vida para resgate de muito. Então, a fé não é contraditório, Romanos com Tiago, ela está dentro dessa essência. E até no texto mesmo que ele citou, de Efésios 8, dando prosseguimento no 10, o próprio Paulo, no mesmo texto, ele fala assim, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós somos feituras, ele fala assim, somos feituras criados por Deus em Cristo para as boas obras e para que nós andemos Nelas, exato. E ele já preparou anteriormente isso, para que a gente trilhasse esse caminho. Então, não há contradição, não há uma releitura da Bíblia, não é uma doutrina nova querendo dizer que as boas obras é que vão fazer o resgate do ser humano. Não. Mas quando nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, o fruto do Espírito, que é amor, bondade, tem que nos acompanhar, porque não existe fruto do Espírito que abunda no meu coração, no coração do pastor, no coração do missionário. Para ficar retido. Para ficar retido. Eu tenho amor só para quem? Só para os meus filhos, só para minha família, só para quem me é querido? Não. Esse amor tem que transbordar, é o amor de Deus. De que maneira ele se manifesta? Trazendo bem, trazendo bem-estar, trazendo, satisfazer as necessidades físicas também do nosso semelhante, que assim Jesus fez. Porque é interessante, né? Quando a gente começa a olhar o ministério de Jesus aqui na Terra, você vê, Jesus estava lá, sim, ele pregava, ele doutrinava, ele exortava, né? Ele transmitia, digamos assim, teoricamente, o amor de Deus. Ele nos dizia caminhos que deveríamos seguir, mas ele também curava, né? Ele abençoava, ele ia lá, curava o cego, curava o aleijado, ia lá, trabalhava o emocional daquela, né, da mulher, do homem, etc. Né? Ele se preocupava com esse lado. Quer dizer, Jesus ele teve um ministério de ação social, né, como a gente chama. Por quê? Tantas pessoas, elas consideram que a ação social, ela não é parte da missão da igreja. Qual é a opinião de vocês sobre isso? É parte da missão da igreja ou não? Ou como é que a ação social se insere no contexto de igreja? Se ela for realizada sem a aplicação da palavra de Deus, sem ser considerada uma ação social, mas uma ação espiritual, né? E o que pode ser que aconteça até por causa das organizações e toda a interferência humana, né, com seus modelos, seus pensamentos, podem acontecer situações em igrejas façam ações sociais e que não creem que ali pode ser uma ação espiritual, não façam uma distinção. Aí sim eu estou de acordo, porque uma ação social plenamente, somente a social, sem estar plenamente no conteúdo do Evangelho, com fundamentado com o propósito maior, porque qual é o contexto? A luz prevalecerá sobre as trevas. As trevas não se aproximam da luz para que as suas obras más não sejam reveladas. Mas as nossas obras são feitas em Deus. E eu vos envio para que vão e destruam a obra do diabo. Então, dentro desse contexto, que a gente fala de ação social,
tá essa ação precípua de desfazer a obra do diabo. Então, ela é poder, a obra que é feita pela fé é feita por Deus, e ela é social. Toda criatura geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, que vão trazer justamente esse movimento que vai, né, quando Jesus falar, assim, Pai, como eu sou um contigo, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então tem tudo relacionado a essa ação social, que na verdade é associada, mas é plenamente espiritual. E Tiago 2, no verso 14, ele fala assim: quando dizeis aos povos, ide em paz, né? Aí ele pode assim, mas sem dar alimentos, sem dar roupa, e ele coloca assim, sem dar, sem assistir à necessidade que o corpo tem. Aí é corpo, matéria, fome, sede, dignidade, vestimenta, educação. De que proveito isso tem? Está na palavra. Ele diz, de que proveito isso tem? Isso é inócuo. Talvez por isso mesmo o Senhor Jesus, se alguém estava doente, ele dizia, ser curado, né? Se alguém estava com a alma pesada, ele ia e resgatava essa alma, porque ele sempre teve a visão, maior psicólogo do mundo, como todo mundo sempre coloca, né? De que esse homem é um ser integral. Eu não resisto a colocar mais uma vez aqui, tem uma coisa que me marcou muito num testemunho que eu ouvi do saudoso pastor Tim Chaker, né? Missionário da Convenção Batista Brasileira, que trabalhou na África por muito tempo, e uma vez ele, falando do trabalho lá, ele dizia que ia lá e pregava para aquele povo, essa coisa toda, e as pessoas estavam morrendo de fome, né? Mas ele estava ali pregando o evangelho, né? Até que um dia alguém chegou para ele e disse assim, pastor, eu estou morrendo de fome, meus filhos estão morrendo de fome, não me fale de esperança, porque nós estamos morrendo de fome. E ele, então, entendeu de uma forma muito clara de que ele precisava alimentar aquelas pessoas e que, ao dar aquele alimento, ele estava falando muito mais do amor de Jesus de uma maneira prática, para depois trazer o entendimento desse amor, né? O poder de Deus e as Escrituras, né, realmente se consumando. Porque você pode pegar as Escrituras e o poder de Deus você não permitir que atue, né? Então, como os fariseus faziam, eles tinham as Escrituras, mas não tinham o poder de Deus. Então, esse exemplo que a irmã colocou é o exemplo simples, quando o poder de Deus vem e, né, único com as Escrituras, faz o resultado que o Senhor realmente quer. Até sobre esse assunto que você estava falando, sobre dar comida para pessoas, eu também tive uma experiência assim, muito marcante durante o tempo que eu estive em Londres, que nós trabalhávamos com os homeless, pessoas sem casa. Então, haviam pessoas de várias nações, pessoas do Paquistão, da Índia, assim, de várias partes do mundo, que estavam ali naquela região, mas que não tinham casa, e nós fazíamos comida e nós preparávamos ali a alimentação, eles vinham e nós servíamos aquelas pessoas, a gente fazia comida, a gente sentava com eles para poder comer, nós comíamos junto com eles, né? Eu abraçava muito eles, às vezes quando eu chegava assim, ficava aquela fila para receber um abraço, e na Europa é uma coisa assim impressionante como as pessoas são tão distantes uma das outras, né? E o impacto que é um abraço, né? Então eu tive uma experiência assim muito marcante em relação a isso, e também de dar comida para aquelas pessoas, e nós orávamos por aquelas pessoas, nós dávamos testemunho, e até nós fizemos uma festa para eles de Natal para poder explicar a origem do Natal, Cristo, para que eles pudessem entender quem era Jesus Cristo, né? Porque nós falávamos e às vezes não tinham devido entendimento. Então uma equipe se reuniu para a gente poder estar mostrando Cristo para eles através de uma ação social. É papel da igreja cuidar do vizinho, cuidar da rua, cuidar da educação do bairro, cuidar do hospital do bairro, cuidar das necessidades dos idosos do bairro, cuidar dos jovens que estão na praça, cuidar dos que estão... Isso é um dever da igreja. A igreja que faz isso, na hora que ela vai falar do Evangelho,
a pessoa está rendida. Ela vai falar, eu vou ouvi-lo, porque realmente eles servem, eles fazem aqui a diferença. Então, o seu interlocutor, ele vai abaixar a cabeça e vai ouvir, porque você já testifica a sua ação transformadora dentro do contexto dele social, dentro do contexto familiar dele. Você já interfere no sentido da comunidade. Na hora que você vai abrir a boca para pegar o evangelho, ele não vai conseguir falar, mas o fulano de tal é isso, aquela igreja é aquilo. Ele vai ver o teu testemunho, baixar a cabeça e ouvir o evangelho, porque esse processo, que é a ação da igreja que é necessária, na qual ela está inserida, faz esse contexto da obra e a fé, né, realmente serem unidas no sentido de provocar o plano de Deus. Agora, eu acho que fica claro, né, que não tem como a gente falar de Cristo, a gente professar o amor de Cristo, sem que isso se materialize, vamos dizer assim, sem que esse amor se materialize através de ações, que nós estamos chamando aqui de obras. É através dessas obras que a gente consegue resplandecer o amor, né? É através dessas obras que a gente mostra o amor de Jesus. E era assim que ele também fazia, né? Ele curava e ele dizia, vai lá e conta para os outros, né? Fala a respeito disso, testemunha a respeito disso, né? E com isso ele estava dizendo, eu te amo, né? Eu estou aqui para te servir, eu sou servo. Essa era efetivamente a ação de Deus. E a preocupação dele não era só com a salvação da alma, porque quantas vezes ele perguntou, qual é mais fácil eu te dizer, perdoados são os pecados, ou levanta, toma tua cama e anda? Exato, exato. Né? Então ele dava o lado espiritual e também cessava ali a necessidade física, a necessidade de subsistência, da pessoa levantar, pegar a cama, botar nas costas e não ser mais dependente dos outros e sair para correr atrás da vida. Então, esse é o evangelho integral. Exatamente, porque o que Deus espera, o que Ele tem para a gente é essa vida plena e abundante. Vida plena e abundante significa corpo são, mente sã, espírito santo também, né? Queridos, agora, essas obras têm alguma coisa a ver com galardão? Quanto mais eu faço, eu vou ganhando mais uma pedrinha lá no céu e vou construindo o meu terreno especial, eu vou ganhando espaço no coração de Deus? Como é que é essa história? Logo depois do nosso intervalo comercial, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Conversando hoje com você, ajudando aí numa reflexão sobre fé e obras. Qual a relação de fé e de obras? A fé, ela salva independente das obras, ou as obras, elas vão fazer diferença na nossa salvação? Primeira coisa, como é que é essa história? A gente vai, as obras, elas nos garantem galardões? Olha, na verdade, quando você se converte e nasce de novo no Espírito, você passa a ter necessidade de estar dentro de um compromisso, de uma ação dentro da igreja, com as obras da igreja, com as missões, com o desenvolvimento. E se você se distancia disso e passa a rotina, as ansiedades, as coisas começam a te pegar de novo. Se você está fora desse processo, você se pega fraco espiritualmente. Então, eu vejo a relação desse questionamento, que aquele que vive a obra de Deus na sua vida na plenitude, ele está cumprindo a missão dele e relacionado ao galardão, ele está firme, vencendo as tentações, o pecado. O cristão que não está militando no Espírito, como está lá em 2 Timóteo, né, aquele, né, que te arregimentou, né, para que você não se embarace mais com as coisas deste mundo. Tem essa lógica dessa pergunta, eu vejo muito isso. O cristão que não está envolvido, ele fatalmente se torna uma presa fácil e se pega se desviando, caindo, não conseguindo vencer as tentações e sendo dominado por outros senhores que não é Jesus.
Eu entendo também que em Gálatas 6,10 ele fala que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, não é? Mas quando se fala em fazer o bem, às vezes, sobre essa questão, né, falada aqui do galardão, né, de se receber alguma coisa, uma parte que eu entendo assim porque nós somos evangelistas, né? Então, nosso alvo sempre é que pessoas conheçam mais o Senhor. E todas as vezes não existe bem maior do que apresentar Jesus Cristo para uma pessoa. Assim como Ele transformou a minha vida, eu sei que Ele tem a capacidade de transformar a vida de qualquer ser humano, né? Que para mim não existia mais jeito, né? Não havia mais esperança para mim. Ele conseguiu transformar a minha vida, eu entendo que Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. E quando nós apresentamos Cristo para uma pessoa, isso já é um bem maior que nós estamos recebendo. Nós estamos semeando no reino, né? Porque aquele que ganha almas, sábio é, e nós precisamos juntar tesouros nos céus, né? Então, e eu entendo também que uma alma que se salva, ela vai durar infinitamente mais e exceder o valor de todos os reinos dessa terra, como disse o John C. Heinemann. Então, o valor de uma alma é algo, sim, muito grandioso, porque Jesus deu a sua vida por cada um de nós. E eu entendo que eu vejo uma coisa assim, quando a gente fala muito de galardão, também tem um limite bem tênue aí entre o fazer as obras como seguidores de Cristo, atendendo as pessoas, e o limite tênue que a gente às vezes não percebe, nas nossas igrejas não percebem, é o ativismo religioso. Que as pessoas às vezes seguem por esse caminho com aquele fazer e se desvirtuam do propósito, porque se eu olhar o ministério de Jesus, tem até uma passagem em Mateus que eu acho interessante, que ele usa vários verbos, fala assim, Jesus percorria, ou seja, ele ia ao encontro das almas. Então, se a tua igreja, se a minha igreja, se a nossa igreja está ali como templo, centrado, esperando as pessoas entrarem na igreja para receber algo de Deus, já estamos no erro. Porque Jesus percorria. A igreja, os tempos são modernos, tudo bem, mas a igreja tem que percorrer. Seja por qualquer caminho, seja por mídia, por culto em ar livre, seja em hospitais, seja em praças públicas, seja no evangelismo pessoal, a igreja tem que percorrer o caminho buscando as almas. Segundo, Jesus, o segundo verbo usado não era salvar, ele falava assim, ensinando. Então, o segundo verbo usado nesse texto é que Jesus ensinava, e do ensinamento vem a luz, vem a compreensão. Porque é pela educação que você transforma, que você muda comportamento, que você planta de fato. Exatamente. Então, o segundo verbo nesse texto que me chamou muita atenção, que esses detalhes a igreja tem que conhecer, é ensinar. Não é só praticar boas obras, dar prato de comida, assim, interessante. Você tem que dar? Tem que dar. Mas você tem que ensinar, para que aquele prato dado hoje, no momento de fome, no momento de urgência, não perdure e aquela pessoa não vire um mendigo profissional e nem vire um pedinte e um dependente eterno do evangelho e da igreja. Porque esse não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus. Porque quando há uma restauração de vida, há uma restauração até de visão de mundo. Vai e não peques mais. Vai e conta para os outros o que eu fiz na tua vida. E até quando Jesus expulsa os demônios daquele possesso, e que ele queria acompanhar Jesus, né? Ele diz que o texto diz que ele queria ir atrás de Jesus. Jesus falou assim, não, você não vai atrás de mim. Você vai ficar aqui para contar para todo mundo a mudança que eu fiz na tua vida. E a mudança efetuada na vida daquele homem foi o maior testemunho que aconteceu naquela localidade. Perfeito. A samaritana também.
ela começou a falar, ó, vim te ver, vai. E a transformação que se deu na vida dela, porque de mulher que teve 5 maridos e que aquele não era o dela, ela foi tão transformada e ela foi mudada que passou a ser um referencial do poder e da atuação do Evangelho de Jesus na vida das pessoas. Perfeito. Tem um outro aspecto que eu queria também abordar e ouvir a opinião de vocês, né? Se um homem, uma mulher, se uma pessoa ela tem fé, mas ela não realiza obras, essa pessoa, ela é salva? Bem, é complicado essa Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? E Paulo diz que a salvação vem pela fé. E não pelas obras. Sim, mas a obra aí não não tem um Não é caráter tangível, meritório. não é. Ela é fruto de uma vida transformada. Essa obra acompanha porque você foi primeiro agraciado com o dom de Deus. Então você transborda aquilo e vai. Não aí entra a passagem dos fariseus, que quando Jesus fala assim, inclusive que quando você fizer o bem, a tua mão direita não pode saber o que a esquerda fez, ou vice-versa, que eu nunca sei quem é a esquerda, quem é a direita. Mulheres, é assim. Mas por que isso? Porque eles seguiam as escrituras, eles tinham decorado a palavra, né? A palavra de Deus, mas eles faziam, o propósito deles fazer, a intenção de fazer, era de mostrar-se santos, era de provar para os outros quem era, e não de uma maneira simples, natural e de graça, dai o que de graça recebeste. Pois é, né? Porque tem muitas pessoas que elas têm uma vida que não é uma vida santa, não é uma vida ética. E vida santa, não estou falando de santo canonizado, aquele conceito de santo que a gente tem por aí, não, né? Santo é uma vida de santidade, uma vida de retidão, que busca fazer o bem, que busca ter valores éticos e morais, que tem comunhão com Deus, que pratica o bem, né? Esse é o santo. Mas algumas pessoas, elas não fazem nada disso, têm, né, até uma vida amoral, mas elas fazem boas obras, elas constroem, dão dinheiro, fazem isso, tarará, porque elas dizem, bom, com isso aqui eu estou pagando os meus pecados, eu vou garantir, é uma compensação, eu vou garantir aqui, né, o meu lugarzinho lá no céu. Garante? Não, claro que não, porque assim, o que eu entendo é que a fé, ela age assim em nós como se fosse a raiz, né? E as obras como se fosse o fruto. Né? Nós somos árvores. Né? Então, quando nós pensamos dessa forma, aquele que já é salvo, simplesmente ele vai andar nos caminhos do Senhor para poder fazer com que a obra dele seja feita, que ele seja conhecido através da sua vida. Agora, existem pessoas que infelizmente não tiveram a mesma experiência sobrenatural que nós tivemos, e por isso às vezes elas até usam as obras para poder justificar o erro que eles estão cometendo, de negar a existência do Senhor. Perfeito. Pois é, né? Essa é uma boa colocação para a conclusão do nosso bloco, né? A fé é a raiz, é a árvore ali, né? As obras são frutos, né? Quando a gente ama alguém, quando a gente confia em alguém, o que a gente é quase que um instinto natural da gente querer fazer coisas que agradem essa pessoa, né? Agradem o coração dessa pessoa, que façam ela perceber que nós a amamos, né? E o fruto do Espírito, ele não pode gerar inércia em ninguém, né? Eu não entendo. Sinceramente, eu não consigo entender uma pessoa que ame ao Senhor, que creia no Senhor Jesus Cristo, que entenda quem é esse Senhor e que possa ficar inerte, sentado num banco de igreja. Sinceramente, eu não entendo. Eu acho que, assim, o amor de Deus nos impulsiona, ele nos compele, né, a agir fazendo bem e cuidando das outras pessoas, né? Deixa eu encerrar esse bloco, mas a gente vai já para o nosso último bloco para as considerações finais de vocês, ok? Vamos lá. Cabeça pra
É isso aí. Qualquer questão adicional, procure a Bíblia, vai lá na Bíblia, nosso manual de fé e ordem, né, procedimento, e a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos, né? Queridos, é um tema assim bacana, um tema importante. Eu sei que todos vocês aqui fazem os dois lados. Vocês divulgam a fé e vocês praticam obras no sentido de resgatar vidas e abençoar vidas. Suas considerações finais para o nosso telespectador, pastor? Primeiro, pegando o que a irmã acabou de falar, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E ela produz em nós esse desejo ardente de viver intensamente a nossa missão que o Senhor tem para nós aqui, que é de servir ao nosso próximo, entregar a nossa vida em resgate de muitos. Então, eu espero que eu possa ter colaborado com esse nosso encontro, junto com os meus irmãos. Eu agradeço a Deus por esse tema que é tão importante para levantar muitos que estão nessa hora aguardando, né, essa chamada para começar a tomar uma iniciativa, porque isso vem do crer. Você dá um passo e o Senhor se agrada e confirma. É isso aí. Raquel, você que trabalha lá com a ONG Transformação, uma história linda. Nós trabalhamos lá na ONG Transformação e a gente vê de uma maneira muito gostosa Deus atuar. Porque quantas vezes ali a criança, as mães, e a gente sempre tem um momento de oração, devocional e falando de Deus. Então eu quero repartir com você como a minha vida tem sido abençoada quando eu semeio no reino de Deus, porque eu estou semeando, eu estou cuidando de vidas, materialmente falando também, eu estou cuidando, eu estou dando alimentação, eu estou dando educação, eu estou dando cultura, eu estou promovendo cursos de capacitação, de artesanato, de cultura, de crescimento, eu estou semeando no reino de Deus. Então eu falo com você, faça também isso, semeie no reino de Deus, se doe mais. Mas eu não tenho ideia, eu não sou criativa. Tem muita gente aí com propostas maravilhosas e que você pode entrar e ser abençoada pelo Senhor. Apoiar, né? Apoie. Apoie. E com isso a gente vai estar agradando o coração de Deus, Sim, vai com estar certeza. manifestando a nossa fé. Isso é importante Sim. colocar sempre. Sim, não é? sim. Isso aí. Eu entendo que o importante nisso tudo também é o amor, né? Como a gente tem falado sobre isso. E nós entendemos que o amor é o que o amor faz. Então, se nós não fazemos nada, significa que nós não amamos. E para que a maioria das pessoas fala assim, não, eu não faço porque não tenho tempo. Então, a grande verdade é que não é uma prioridade, que se fosse prioridade estaria se fazendo alguma coisa. Mas nós precisamos lembrar que Romanos 14:12 fala que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. Verdade. É isso aí, né? A mensagem está dada, provocação feita. Agora cabe a você parar, pensar, refletir e agir. Agir. E depende de nós. E o Senhor Deus, Ele espera que a gente possa agir e agir de maneira rápida, né? Porque os campos estão brancos e a gente precisa de ceifeiros aí para colher nesse campo. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa usar você na obra dele de uma forma esplendorosa e abundante. Obrigada pela sua presença conosco. Terminamos o programa com boa música. Deixo vocês com o Asaf Borba. Paz. Quando Jesus passou, me apressei porque sabia, não tinha mais esperança, não tinha mais alegria. Quando Jesus passou, em meio à grande multidão, só o que eu escutava era o bater do meu coração, dizendo vai, contra todo impedimento, dizendo vai, apesar do sofrimento,
meu ser. Ele curou minhas feridas, mudou o meu viver. Quando toquei nas vestes de Jesus, então toquei nas suas vestes e dele saiu virtude. Se eu toquei nas suas vestes e dele saiu o poder que transformou a minha vida, mudou todo o meu ser. Ele curou minhas feridas, mudou o meu viver. Quando toquei nas vestes de Jesus, quando Jesus passou, me apressei porque sabia